Você sabe qual que é o problema das boas decisões? É que até as boas decisões, elas vão cobrar um preço. Só que às vezes esse preço é aquele preço que você nem percebe na hora que você tá tomando essa decisão. Só que ele tá lá, tá? Ele tá geralmente escondido nos detalhes, nas pausas, naquilo que você não consegue, naquele tempo que você não consegue mais descansar, naqueles vínculos que você vai soltando e às vezes você nem consegue notar, né? Toda escolha que você tomar, ela sempre vai gerar um custo. E o mais perigoso é justamente quando a gente não percebe que a gente tá pagando para viver aquilo que a gente mesmo escolheu. Hoje eu quero te contar um pouco do custo de uma escolha que eu fiz e justamente o que mudou na minha vida, né? Essa é a história de como eu deixei a minha primeira empresa, né, a agência Nomads, e o que eu fiz, né, para fundar essa nova empresa, e é exatamente o motivo de eu ter aberto esse canal, de eu estar falando com vocês agora, é a Grimp, né, essa minha empresa de gestão financeira. Minha história é basicamente a seguinte, tá? Eu saí da faculdade, eu fiz administração, e durante a faculdade eu despertei esse interesse em empreender. Foi uma coisa que acabou aparecendo, me veio essa vontade de empreender. E aí aconteceu eu terminei a faculdade, meio que eu fiquei desempregado, teve um colega meu da minha sala que também ficou desempregado. A gente conversou, a gente falou assim, putz, a gente tá jovem ainda, né? Eu tinha 22 anos, tinha muita vontade, gana de criar uma coisa grande. E eu falei assim, a gente podia abrir uma empresa, né? A gente começou com uma consultoria, ser uma empresa para criar projetos, mas não deu certo, né? A gente não tinha muita noção de negócio, né? Então como que a gente iria oferecer suporte para negócio se a gente não tinha noção de negócio? E aí a gente meio que foi rumando para virar uma agência. Então meio que foi assim que aconteceu. Com o tempo, tá? Essa empresa, né? Então esse negócio que a gente construiu, a gente começou essa empresa aí com R$3.000, um sonho e basicamente um computador. Imagina o seguinte, né? A gente foi construindo esse negócio do zero, né? Então, essa empresa meio que virou praticamente a minha identidade, né? Eu era o cara da Nomads, né? Era ali que eu despejava as minhas alegrias profissionais, era ali que eu colocava os meus desafios. E com o tempo também isso foi se transformando também nas minhas dores, né? Então a empresa meio que virou a fonte disso. E eu lembro, cara, de verdade, se eu pegar aqui pra você, eu lembro do primeiro projeto que a gente teve, da primeira venda, eu lembro das primeiras conquistas, só que também, né, a gente não esquece das noites sem dormir, os problemas que apareciam, dos e-mails excluídos. A gente fez lá uma vez, puta, a gente foi fazer uma transição de domínio, e sem querer, né, aconteceu lá de excluir todos os e-mails dos clientes. Então, o estresse, a ansiedade acumulada, essa sensação de estar sempre correndo e ao mesmo tempo sentir que não tá chegando num lugar, sabe? Não tá chegando naquele lugar que a gente queria chegar, pelo menos naquele lugar que eu gostaria de chegar, né? E uma coisa que eu reparei, né, isso é comum no empreendedor, né? Você coloca uma paixão extremamente intensa nesse negócio, e essa paixão, ela também foi me consumindo, né? Ela foi me consumindo como pessoa, né? Como profissional. E aí chegou uma hora que essa chama, né? Essa motivação, esse objetivo que me fazia acordar animado todo dia, sabe? Essa gana pra conseguir continuar lutando por esse negócio, pra fazer essa empresa crescer, eu não conseguia mais enxergar. Vamos dizer que a chama tinha se apagado, né? Eu me olhava no espelho e aí eu vi uma pessoa ali mais cínica, né? Mais experiente, claro, tipo, depois de 7 anos, né? Tava ali perto dos 30 anos, né? Então, aquele cara novo, aquele garoto que sonhava, que queria crescer mais, ele simplesmente tinha sumido, né? Ele foi substituído por um adulto que só queria simplesmente sobreviver por mais uma semana, chegar no final de semana e poder descansar. Então, não dá pra você empreender achando que você não tá afim do seu negócio, né? Você não é funcionário, você não pode ficar com esse foco de querer somente o final de semana. Então, isso
me despertou justamente esse questionamento, né? Será que ainda faz sentido eu continuar nesse negócio? Será que essa empresa ainda me representa? Será que eu tô vivendo ou simplesmente eu tô só cumprindo tarefas, né? Então, o que será que tá acontecendo comigo? E a resposta não foi uma resposta direta, né? Eu não sou a pessoa de tanta fé, né? Então tem muita gente que é legal que às vezes ela sente, né, o espírito falando com a pessoa, né? Ela conversa exatamente com Deus pra falar: olha, esse caminho não tá certo, mas isso nunca foi comigo, né? A minha resposta sempre era silêncio, né? Era esse silêncio. Mas justamente eu fui entendendo a partir desse silêncio que realmente era a hora de ir embora, era a hora de pedir o meu desligamento, de sair da Nômades. Então, muitas vezes a gente acha que foi uma decisão profissional, e realmente foi, né? Sair da empresa, entender essa transição, mas também foi um luto, né? Foi abrir mão daquilo que fazia parte de mim, né? Como eu falei, o Jefferson da Nômades acabou. Então, é um sobrenome que eu carregava por, digamos aí, que quase uma década, né? Quem nunca passou por essa transição, assim, de realmente você ter um negócio que você é apaixonado por ele e você ter que encerrar isso, acho que dificilmente vai conseguir entender o que é esse sentimento. É quase como se você estivesse encerrando ali um casamento, sabe? Um ciclo que, durante todo o tempo que eu tive nessa primeira empresa, moldou a pessoa que eu era, sabe? Representou e construiu o Jefferson profissional. Só que eu sabia que não era mais aquilo que me representava, sabe? Não era mais aquilo que eu queria fazer. Eu precisava fazer uma coisa diferente, eu precisava me reconectar com aquilo que eu tinha perdido, com aquele cara que começou aquela empresa. Me reconectar um pouco mais com a minha essência. E foi justamente daí que nasceu a ideia da Grimp, né? Então ela começou a surgir daí, né? Então, um novo projeto, um novo começo, eu acho que uma nova tentativa de reacender efetivamente essa chama, né? Só que tem uma coisa que ninguém te conta quando você tem que recomeçar, né? Porque recomeçar também dói. E você lembra que eu falei lá no começo que todas as nossas decisões também têm consequências. Geralmente as pessoas falam, né, elas vão te trazer histórias, né, de que você tá recomeçando, então é uma história linda, né, na teoria realmente parece muito bonito, né, é um novo projeto, é uma energia renovada, é liberdade criativa pra gente recomeçar, só que na prática, você tem que entender que você também tá perdendo, né, você tá perdendo a rotina, tudo bem, tá, eu não estava satisfeito ali na empresa, mas eu já tinha uma rotina estabelecida, eu já tinha uma liberdade nem tanto uma liberdade, mas uma estabilidade de salário, né, daquilo que a gente recebia de Prolabore, um senso de pertencimento com a empresa, né, o Jefferson da Nômades, as referências, eu já sabia efetivamente tudo que eu estava fazendo. E aí, trazendo de novo na questão do custo, que entra esse custo invisível das escolhas que a gente toma. São aquelas perdas, né, que são coisas que a gente não sente no contrato social do seu negócio, né? São coisas que não estão aparecendo ali no seu pitch comercial, só que elas acontecem, né? São os custos invisíveis. E a ideia desse vídeo hoje, né, eu fiz toda essa introdução para falar um pouco desse processo de transição e quais são os custos principais, esses custos invisíveis que a gente sente empreendendo, né, a gente sente num recomeço de projeto ou não, mas é um custo invisível que pega todo mundo. Primeiro custo invisível é a solidão, né? Quando você sai de um projeto, aquele projeto que ele já estava ali rodando, e você vai empreender uma coisa só sua, né? Então eu tinha um sócio ali, e aí eu tô recomeçando, né? Eu tô fazendo uma coisa nova, uma coisa do zero. Fica aquele silêncio, né? Porque todas as decisões que eu tomava eram em conjunto, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? São decisões solitárias. Mesmo quando a gente consegue conquistar um cliente, você consegue fechar aquele projeto, tinha alguém ali para eu comemorar, né? Hoje em dia tudo isso é simplesmente sozinho, né? Segundo ponto é insegurança. Mesmo que E aí a situação era completamente diferente daquele cara que começou a primeira empresa, né? Hoje, agora nesse novo negócio, eu tenho muito mais noção, eu já tenho muito mais experiência, eu já sei percorrer o caminho do que antes eu não tinha.
Só que mesmo com essa experiência, você ainda sente medo, né? Então, é medo de você errar, é medo de não dar certo, é medo de você ter feito a decisão errada. Será que eu realmente fiz certo em sair desse negócio que tava ali tudo, digamos que correndo bem? Será que faz sentido, né? Será que eu tomei a decisão correta? A gente tem também a saudade. E sim, né? A saudade dessa correria, da piada, do processo, que mesmo que antes você já não se sentia satisfeito, mas depois que você sai, sempre bate aquela saudade, né? Será que um pouco, né, daquele sentimento, né? E se eu tivesse lá ainda, né? Bate aquele sentimento, não tem jeito, você passou 7 anos naquele negócio, então não tem como você não sentir saudade pelo que você viveu. A gente tem a culpa, é uma culpa de simplesmente porque eu tô vivenciando uma nova experiência. Então, ao mesmo tempo, eu sinto uma certa culpa de estar feliz e ao mesmo tempo tá triste da mesma forma, simplesmente porque você fica com aquela sensação, será que eu fui ingrato, né, de ter construído isso e tá abandonando e tá deixando o negócio, mesmo que a gente tenha organizado tudo isso corretamente, né, não teve nenhuma discussão na saída, mas será que eu estar feliz, por exemplo, com essa nova jornada, não me dá um sentimento de culpa de eu estar parecendo muito ingrato, né? A gente tem também uma espécie de luto silencioso, né? Então, quando você sai do seu negócio, né? Foi uma transição que a gente fez, né? Então, uma pessoa morre, ela recebe flores ali, tem um processo de enterro, né? Agora, quando você sai da empresa, né? Igual no meu processo, né? Eu saí da empresa por uma transição, para começar outro. Foi uma decisão totalmente minha, né? Então não foi uma decisão, eu fui eliminado, fui tirado da empresa, né? Mas mesmo assim você sente aquele luto, né? De você não estar mais vivenciando as experiências que você vivenciou por 7 anos, né? Querendo ou não, foi uma construção sua, né? Uma construção que você teve durante esse período. E aí é justamente depois de fazer esse desabafo aqui, né? Eu posso dizer que a Grimp, ela nasce justamente nesse contexto, né? Eu não posso negar que é um contexto de dor, né? Tem essa dor, mas é um contexto de intenção. Eu não queria que isso aqui fosse só mais um projeto, né? Eu queria realmente um lugar que o empreendedor ele pudesse existir por inteiro, né? Então, a ideia do que eu construo com esse negócio é trazer um pouco das dúvidas, dos erros, do cansaço que o empreendedor sofre, né? Dos sonhos que ele tem. Eu queria, com esse novo negócio, né, construir uma coisa, eu acho que fosse um pouco mais minha, né? Porque a gente divide a empresa em duas, né? Então, você divide um pouco a personalidade da empresa. Então, eu queria um negócio mais meu, eu queria um negócio que eu pudesse ter um pouco mais de vulnerabilidade, né? Que simplesmente não fosse, não tô falando aqui de fraqueza, né, mas realmente uma ponte para eu poder representar mais as minhas dores, né, acho que eu posso dizer assim, né. E foi justamente para fazer isso, né, para conseguir construir esse projeto novo, que eu também precisei me reconstruir, né, eu precisei redescobrir um pouco do que eu queria, né, porque assim como é um projeto novo, né, eu como pessoa física também tive que reaprender, né? Na verdade, tô tendo, né, que reaprender a andar sem uma muleta, sem um sócio, sem um mapa. Hoje, se eu posso dizer que se eu for olhar para trás, né, eu não tenho como dizer que não foi a decisão certa. Realmente foi a decisão certa. Eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Só que, e aí trazendo de novo para o começo do vídeo, não foi uma escolha gratuita, né? Não foi uma coisa, não foi uma decisão sem dor. Trazendo de novo o começo, toda escolha vai ter um custo. E se você não souber nomear, né, você não souber definir o que você tá perdendo, você vai acabar simplesmente se sentindo mal, mesmo quando as coisas estiverem dando certo. Por isso que esse vídeo, além de uma explicação, né, de um contexto, ele vai funcionar para mim quase como que um lembrete, né? Um lembrete pra gente entender que o sucesso que vale a pena é aquele que
te inclui, né? É aquele que realmente não vai cobrar a sua paz. É aquele que vai te trazer mais possibilidades. E a ideia é justamente essa, né? Então, fazer esse desabafo todo. Agora eu queria ouvir um pouco também de você, né? Se você já teve que tomar uma decisão do tipo, né? Uma decisão que doeu muito para você fazer, mas que no fim você entendeu que realmente foi uma boa solução. Deixa aqui nos comentários, porque eu sei que empreender, e é isso que eu falo nesse canal, não é simplesmente só você acertar, empreender também é a gente lidar com essas perdas invisíveis, é a gente lidar com o sentimento de culpa, é a gente lidar com as frustrações, né? Então, se esse vídeo fez sentido pra você, não deixa de se inscrever aqui no canal, de deixar sua curtida, compartilhar aí com quem você queira compartilhar, e a gente se vê no próximo capítulo. Valeu!